Olá, a aula de hoje será sobre média aritmética e o objetivo é explorar com 3 exemplos as diferentes maneiras que a gente pode utilizar a média aritmética, ok? Vamos lá então. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, tá, é dado um conjunto A formado pelos seguintes elementos, determinar a média aritmética desses números. Então a gente sabe que média aritmética é a soma de um conjunto de números divididos pela quantidade desses números. Então é exatamente o que está dizendo aqui nessa fórmula. Tá? Eu estou representando a média aritmética pela letra x maiúscula com essa barrinha aqui em cima, só para a gente ter uma letra que represente a média aritmética. E aí aqui está dizendo então que se eu somar todos os elementos e dividir pelo total de elementos, eu vou obter a média aritmética. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então vou colocar aqui o símbolo da média aritmética que eu defini, e aí vou começar a somar. 5 mais 3 mais 6 mais 9 mais 4 mais 1 mais 7. E aí eu vou dividir tudo isso daí, tá, pelo total de elementos. Então se eu contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elementos, então eu vou dividir por 7. Se eu somar todos esses números aqui, o total é igual a 35, que divididos por 7 vai dar uma divisão exata, 5. Então, nesse exemplo aqui, a média aritmética é igual a 5. Bem fácil, bem simples, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo ele traz um conjunto com muito mais números. E a gente pode observar que nesse conjunto eu tenho vários números que se repetem. Então eu tenho aqui o 5 se repetindo, eu tenho o 6 se repetindo, o 7, o 3, o 4. Então eu posso calcular a média aritmética da mesma forma que eu fiz no primeiro exemplo? Posso. Mas aqui existe uma outra maneira que é interessante que vocês aprendam a resolver, que é utilizando uma tabela de frequência. Nessa tabela aqui eu vou colocar todos os elementos que eu tenho nesse conjunto, e aqui eu vou colocar a frequência com que esses elementos aparecem. Então se a gente olhar, o menor desses elementos, o menor desses números nesse conjunto é o 2. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o 2 aqui, porque eu vou colocar nessa tabela os elementos em ordem crescente, do menor para o maior. E aí eu vou observar quantas vezes o 2 aparece nesse conjunto. A gente pode ver aqui, vamos até riscar aqui o 2, podemos ver que ele só aparece uma vez. Então eu vou colocar aqui a frequência 1. E aí eu vou para o próximo número, depois do 2 vem o 3. Então eu vou observar quantas vezes o 3 aparece nesse conjunto. Eu tenho aqui ele uma vez, aqui eu tenho ele 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então a frequência com que ele aparece nesse conjunto é 4. O próximo número aqui, depois do 3, é o 4. Vamos ver quantas vezes o 4 aparece. Então, tem uma vez, 2, 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui a frequência 3. O próximo número é o 5. Eu vou contar quantas vezes o 5 aparece. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O próximo número é o 6. Eu vou verificar quantas vezes ele aparece aqui. Então, 1, 2, 3 vezes. Então, vou colocar aqui frequência 3 para o 6. Aí eu tenho o 7 aqui, que aparece 1, 2 vezes. Então, vamos colocar o 7 aqui como 2 vezes. E o último elemento, e o maior, que é o 8. Faltou eu riscar aqui o 5. Tá? Então, nós temos o 8 aparece uma vez, ok? Então, tá aí. Né? Listei todos os meus elementos aqui, de 2 a 8, e marquei a frequência com que eles aparecem nesse conjunto. E aí eu vou somar todas as frequências aqui para obter o total de elementos que esse conjunto tem. Então, se eu somar 1 mais 4, dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 6, 14, 14 mais 3, 17, 17 mais 2, 19, mais 1, 20. Então, significa que eu tenho 20 elementos. A gente pode verificar contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, são 20 elementos.
E aí como é que eu vou calcular a média aritmética dessa forma? Com uma tabela de frequência, existe uma maneira diferente de a gente calcular essa média aritmética. Lembrando só que, né, a fórmula ela é um pouquinho diferente da anterior e nós temos um símbolo aqui que talvez não conheça, que é esse símbolo aqui. Ele representa, vou anotar aqui, somatório. Tá? Quer dizer que eu tenho que multiplicar o elemento pela sua frequência e somar com o próximo elemento vezes a sua frequência. Mais o próximo elemento vezes a sua frequência. Então, quer dizer, eu vou multiplicar e somar cada um dos elementos pela sua frequência. Então, vejam só como é que a gente vai ficar. Esse processo aqui facilmente pode ser feito na calculadora. Então, se a gente pegar aqui, só temos que acrescentar aqui o parênteses. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 3, tá? Sempre colocando parênteses para que primeiro seja feita a multiplicação e depois a soma. Então, mais 5 vezes 6 mais 6 vezes 3 mais 7 vezes 2 e mais 8 vezes 1. Ok? Tudo isso eu vou dividir por n. N é o total de elementos, que no caso aqui é 20. Então vamos fazer aqui a nossa linha, só chegar até o final dela aqui, ok? E aí vamos colocar então aqui como o divisor de tudo isso, o 20. E a gente, se fizer, quem fez, né, de cabeça, ou no papel, ou na calculadora, chegou a um total de 96, que divididos por 20 vai dar uma média de 4,8, ok? Então essa é a média aritmética para esse exemplo que eu preparei para você, ok? Então vamos lá. O próximo exemplo agora é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai calcular a média aritmética de uma tabela com intervalos. E para isso a gente tem que saber mais alguns conceitos importantes referentes a essa tabela com intervalos. Então, para a gente determinar a média aritmética de uma tabela com intervalos, a gente tem que saber um conceito importante, que é o ponto médio. Se a gente olhar para a tabela, a gente vai ver que o intervalo ele é separado entre o limite inferior, esse LI aqui é o chamado limite inferior, que é o menor valor do intervalo, e o limite superior, que é o maior valor para o intervalo. A diferença entre o menor valor e o maior valor a gente chama de amplitude do intervalo, que nesse caso aqui, essa amplitude do intervalo é igual a 4. A gente pode ver que isso acontece para todos os intervalos. Então, você tem uma amplitude de intervalo que todo intervalo vai ter que ter a mesma amplitude. Não pode ir mudando a amplitude do intervalo. O intervalo sempre tem que ter a mesma amplitude. Se for 4, é 4 para todos. Se for 5, é 5 para todos. Se for 6, é 6 para todos. Okay? Então, nesse caso aqui, para esse exemplo aqui, é 4. Então, eu tenho o limite inferior do lado esquerdo e o limite superior do lado direito. Observe que aqui o intervalo ele é separado por esse símbolo aqui, essa barrinha aqui, e junto com essa barrinha tem, né, uma outra que diz o seguinte, que esse 18 aqui, né, ele faz parte desse intervalo, mas o 22 não. Então, como aqui o intervalo está fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito, significa que o 22 não faz parte. Por isso que ele aparece novamente aqui no segundo intervalo. E assim até o final. Mas observe que no final eu tenho, né, um intervalo fechado dos dois lados aqui, tanto para o 38 quanto para o 42. Sinal que o 42 também faz parte desse intervalo. E aí eu tenho a frequência para cada um desses intervalos. E no final aqui o total da frequência.
Então vamos lá, mas para a gente poder calcular usando a fórmula da média aritmética, né, que tem uma diferença em relação ao primeiro e ao segundo exemplo, que é essa daqui, que é o PM, eu preciso saber o ponto médio. Então todo intervalo tem que ter um ponto médio. Por quê? Como eu não sei quais são os elementos que eu tenho aqui, eu sei que é do 18 ao 22, mas eu não sei quantos tem do 18, 19, do 20, 21, 22, a frequência com que eles aparecem, eu não sei como pegar um elemento aqui. Então o que eu faço? Eu pego o ponto médio. O que é esse ponto médio? Esse ponto médio nada mais é do que a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior. Então eu vou calcular aqui o primeiro ponto médio do primeiro intervalo, vamos definir assim como sendo ponto médio P1. E aí eu vou pegar lá então 22 mais 18 e vou dividir isso por 2. 22 mais 18, 40. 40 divididos por 2 é igual a 20. Tá? Então nós temos aqui um ponto médio para esse intervalo igual a 20. Então eu vou anotar aqui, ó, que é 20. Mas só para a gente ter a referência do ponto médio. Observe que o que é um ponto médio? O ponto médio é a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Isso significa que se eu tenho uma amplitude de 4, a metade de 4 é 2, então se eu adicionar 2 ao limite inferior ou se eu subtrair 2 do limite superior, eu vou obter também o meu ponto médio. Então significa que eu não preciso fazer essa conta para todos os pontos médios de todos os intervalos. Eu posso, né, determinar o ponto médio a partir dessa ideia. Então se eu pensar assim, se eu adicionar 2 ao 22, eu vou obter o ponto médio do segundo intervalo. E assim sucessivamente. Mas existe uma outra maneira que é a seguinte. Observe que a diferença entre o ponto médio do primeiro intervalo e o do segundo intervalo é 4, que é a mesma da amplitude. E isso vai se repetir para todos os outros pontos médios. Então aqui, se eu adicionar 4 ao 24, eu vou obter 28, e o 28 é o ponto médio do terceiro intervalo. Depois 28 mais 4, 32. Depois 32 mais 4, 36. 36 mais 4, 40. Então está aí todos os pontos médios. Eu vou usar esse ponto médio para determinar a média aritmética a partir dessa fórmula. Então vamos lá. Ó. Lembrando o seguinte, tá? Aqui é o primeiro intervalo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto e aqui é o sexto intervalo, tá? Então vamos lá. Então colocando aqui o símbolo da média, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, só que agora eu vou utilizar o ponto médio em vez dos valores que eu tenho no conjunto. Então aqui vai ser, colocando parênteses, 20 vezes 13, vai ser o ponto médio vezes a sua frequência, mais 24, que é o ponto médio do segundo intervalo, vezes a sua frequência, 15, mais 28, que é o ponto médio do terceiro intervalo, vezes a frequência, que é 22, mais 32 vezes 22, mais 36 vezes 15, que é a frequência desse intervalo, e por último mais 40 vezes 13. Tudo isso, tá, eu vou dividir pelo total da frequência. Vou dividir pelo total da frequência. Só aumentar aqui um pouco. Aí. Ok. Vamos lá então. Que é 100, né? A gente olhar na tabela, está lá 100 é o total da frequência. Foi somado aqui, já está aqui esse valor. Ok? E aí, se você fez no papel, se você fez de cabeça, se você fez na calculadora, o total dessa soma, dessas multiplicações aí é igual a 3.000. E aí 3.000 divididos por 100, uma continha bem fácil de fazer, é igual a 30. Então significa que para esse exemplo aqui a média aritmética dessa tabela por intervalos é igual a 30. Ok? Então esses são os 3 exemplos básicos para você entender em que momento você aplica a média aritmética. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.